Efésios capítulo 5, versículo 22 a 33, palavra do Senhor. Vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, se assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar para si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como aos seus próprios corpos. Quem ama só a mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor, a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Deus, nós pedimos que o Senhor nos dê graça, Senhor, sobre nossas vidas, nossas famílias, nossos filhos, nossos cônjuges. Ó Deus, e que a sua graça possa nos trazer, ó Deus, ensino objetivo e transformar, ó Deus, dia após dia o nosso viver, para que venhamos te glorificar como famílias. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Propósito do casamento. Irmãos, Henry Smith, um puritano, diz o seguinte: antes de ter qualquer outra vocação, o homem foi chamado para ser um marido. Primeiramente, o homem tem que escolher o seu amor. Depois, ele tem que amar a sua escolha. O marido e a mulher são companheiros, como dois remos em um único barco. O casamento é um barco. O marido e a mulher são dois remos. Quem é familiarizado minimamente com a prática marítima, ou então de barco nos rios, sabe que se você tem dois remos, e um rema para frente e o outro rema para trás, o que acontece? Não sai do lugar, fica girando. Se um remo rema demais e o outro não rema nada, vai guinando para um lado só. De modo objetivo, o que nós precisamos aprender sobre o propósito do casamento é que o homem foi estabelecido por Deus como o cabeça da família, mas a mulher como o coração. E se nós tivermos o entendimento de que aquele que conduz com responsabilidade a sua família deve ser o marido, logo a mulher, ela vai ser uma resposta amorosa àquela condução. Ninguém melhor do que os puritanos para tratar de modo prático e objetivo desse assunto, porque na visão dos puritanos, casamento e vida familiar era algo principal na vida cristã. E a visão dos puritanos sobre casamento e vida familiar eram bíblicas, positivas e exuberantes. Eles tinham um pensamento de olhar para a família como algo maravilhoso, algo exuberante, algo que devia ser cuidado, e cuidado com muito carinho. Richard Baxter disse sobre o casamento o seguinte: casamento é uma misericórdia sobre a vida de um homem e de uma mulher,
E é uma misericórdia ter um amigo fiel que o ama inteiramente, a quem você pode abrir a sua mente e comunicar os seus afazeres. É uma misericórdia ter tão perto um amigo para ser um ajudador à sua alma e suscitar em você a graça de Deus. É precioso demais o casamento. John Dodge e Robert Cleaver disseram: a esposa designada para o homem como o Monte Zoar, uma cidade de refúgio para o qual ele pode fugir com todos e em todos os seus problemas. E não existe paz comparável a ela, exceto a paz de consciência. John Duvanny disse que Deus, aquele que instituiu o casamento, deu a mulher ao marido para que seja não a sua serva, e sim a sua auxiliadora, conselheira e consoladora. Porque quando nós olhamos para o texto de Efésios, o movimento que visa atacar a identidade da mulher, ele tenta desconstruir um padrão, inventando um outro padrão. E ele traz meias verdades, que são, em última instância, em última análise, mentiras. Tal como o diabo fez desde o jardim com a mulher, o diabo continua fazendo ainda hoje com os movimentos que tentam desqualificar a sua figura no seio familiar, no casamento. O diabo ataca através do feminismo dizendo: você tem que se libertar desse subjugo que é ser mulher submissa. A opressão religiosa tem que ser quebrada, quando na verdade isso tudo é uma grande mentira. O Evangelho não chama mulheres para serem servas como escravas. Deus não instituiu a mulher como uma serva. Quando nós olhamos para Gênesis 2,18, eu vou comentar mais profundamente. Deus não disse: farei para si uma serva ou uma escrava. Farei para si uma auxiliadora, é o que diz as Escrituras. É um auxílio. E continuamente os ataques para desconstruir a masculinidade e caducar a feminilidade vêm sobre a vida cristã, sobre as mulheres, sobre os homens, e eles constantemente correm riscos de perderem a sua identidade, o padrão estabelecido por Deus para o matrimônio, para o casamento. Pastor, se o senhor quisesse trazer essa palavra, poderia ser num grupo de casais, mas o ensino dessa palavra, irmãos, é para que jovens também possam entender qual é o padrão que eles devem almejar, para que homens saibam para onde eles têm que caminhar, para que mulheres, meninas, saibam onde elas devem chegar e qual é o padrão que elas devem almejar. Porque se não ensinarmos a nossa geração o padrão, principalmente através do nosso exemplo, nós corremos o risco, irmãos, de perdermos a identidade familiar na vida dos nossos filhos. E não é isso que nós queremos. Eu acredito, eu tenho certeza que não é isso que você quer. Quando eu trago essa palavra, eu quero instruir homens a serem homens, mulheres a serem mulheres, à luz das Escrituras, e que nós possamos entender qual é o objetivo e papel de cada um na vida familiar. John Cotton escreveu: mulheres são pessoas sem as quais não há viver confortável para um homem. Sobre elas, é verdade que costumamos dizer que o que costumamos dizer sobre os governos, os piores são melhores do que nenhum. Embora alguns chamem de mal necessário, Cotton prossegue e diz: elas são realmente um maior bem necessário à sociedade, ao homem e à família. Nós precisamos entender que o machismo é errado, tal quanto o feminismo. E que o que nós devemos atingir é a hombridade e a feminilidade, a masculinidade e um viver feminino à luz das Escrituras. Paulo orienta os Efésios
que possam viver uma vida comunitária de fé, em submissão a Cristo, e antes de mais nada, o padrão estabelecido para uma vida familiar, à luz das Escrituras, é que o marido, a esposa, os filhos se voltem para Cristo e vivam Cristo, se arrependendo dos seus pecados continuamente e entendendo que sem Cristo eles não vão conseguir estabelecer um governo, uma ordem familiar e uma funcionalidade familiar em suas casas. Será um verdadeiro caos sem Cristo. Ao ponto que, quando Cristo entra em nossas famílias, Ele dá ordem ao caos. Ele estabelece vida onde tem morte. Ele estabelece refrigério onde tem grande amargura e luta. Nós queremos, irmãos, não tentar trazer um treinamento coaching como os filhos da Universal tentam trazer, né? Casamento blindado, livro que vende, e muitas pessoas ficam ali enganadas naquela realidade. O que nós queremos fazer, irmãos, é refletir na palavra de Deus, para que possamos entender qual é o propósito do matrimônio. Paulo vai nos dizer, primeiro sobre mulheres, ele diz 3 versículos sobre o padrão da mulher na família. E para cada versículo do padrão da mulher, ele traz 2 para o marido. A responsabilidade maior, isso nos mostra, na família, é do marido. Não tem como você terceirizar o seu papel, homem. E à medida que você terceiriza o seu papel, você se torna uma desgraça para a sua família. Eu estava pensando hoje no fim da tarde, homens boca aberta, homens patetas, são uma desgraça para a sociedade. Eles causam problema um atrás do outro. Aqueles homens mocorongos, Maria fica patetando, não sabe como agir. E nós estamos criando uma geração assim, irmãos, de homens sem exemplos, de garotos que crescem sem saber qual é o padrão, o que eles devem fazer, sem uma identidade perto deles, para criar um padrão de menino, de garoto, de jovem, de adulto, de homem. E um homem pateta. É uma desgraça para a sociedade, para a família, para a esposa, para os filhos. Podemos errar, podemos cometer equívocos, mas a nossa negligência e displicência tem que ser descartada, jogada no lixo, no ralo, ela não serve para nada. E nós temos que tomar essa postura de assumir o nosso papel na família, na igreja, na sociedade. Ao mesmo ponto que mulheres rixosas são também uma grande desgraça para a sociedade, para a família, para a igreja e para os filhos. Provérbios diz que são como goteira em dia de chuva, que traz um grande problema. E por mais que você tente amenizar aquela situação, no dia da chuva, a goteira volta, se você não corrigir o problema. Mulheres precisam entender qual é o seu papel na família, na igreja, na sociedade, e exercê-la com vigor e graça, para que possam então serem exemplos para as mais novas, suas filhas, suas sobrinhas, suas alunas, suas vizinhas, e onde quer que elas estejam, exercer um padrão que tenta ser desconstruído a todo tempo. E qual que é o exemplo que Paulo dá para a mulher, para o homem? É o próprio exemplo de Cristo e da igreja. Ele chega a dizer que isso é um grande mistério, se referindo a Cristo e a igreja. De modo que ele vai começar dizendo: mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como o Senhor. O marido é o cabeça, como também Cristo é o cabeça da igreja. Ele está constantemente dando o exemplo de Cristo. E se nós retrocedermos um versículo, o versículo 21 diz: sejam vós todos submissos a Cristo. Cristo está sendo colocado como o modelo para todos.
Ele então vai dizer: o marido foi estabelecido como cabeça. Sujeitai-vos como ao Senhor. O marido é o cabeça, como também Cristo. De sorte que a igreja está sujeita a Cristo. De modo que o que mais aparece nesse texto não é a palavra marido, esposa, mas a palavra Cristo. Cristo é o nosso padrão de homem. E Cristo ensina o verdadeiro padrão de uma mulher. De tal forma que não há uma competitividade, mas uma cooperatividade no ministério de Cristo, de homens e mulheres. O manso e o humilde não é só para os homens, é também para as mulheres. O Cristo misericordioso não é só para os homens, é o padrão também para as mulheres. E em momento algum nós vemos Cristo tratar as mulheres com indiferença, mas servindo-as com amor. De modo que as primeiras mensageiras da ressurreição são mulheres. Um papel especialíssimo no ministério de Cristo, anunciar a ressurreição. Estabelecendo Cristo como padrão, o apóstolo Paulo nos chama a atenção que nós não podemos fugir de uma realidade. Nós necessitamos de Cristo. Cristo precisa ser buscado por mulheres e por homens que querem viver o verdadeiro propósito bíblico do casamento, querem viver à luz das Escrituras. E aí ele vai estabelecer o padrão do marido. Amai as vossas mulheres, como também Cristo. Para purificar como Cristo purificou. Dê a sua vida como Cristo deu a vida pela igreja. Ele estabelece que os maridos precisam viver Cristo. Mortificar a sua carne e viver Cristo. Dessa maneira, irmãos, nós vamos observar que os puritanos estabeleceram na sua era algo que reverbera até hoje e nos chama a viver um propósito do matrimônio, do casamento. Eles estabeleceram 3 principais propósitos. O primeiro propósito do casamento, o propósito bíblico do casamento, é a vida em sociedade, a ajuda e o conforto mútuo. Gênesis 2,18 diz assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Uma ajudadora idônea. A ideia aqui é uma sociedade. Deus idealiza o casamento como que um viver em sociedade. Uma ajudadora. O homem não deve ficar só, não é bom viver só, não é bom que esteja só. É nessa sociedade que há a ajuda, o conforto para os desafios, para os problemas, para o crescimento, para o desenvolvimento pessoal de cada um. Obrigado, meu irmão. Então nós vemos aqui Deus dizendo: olha, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora. O propósito de estabelecer o casamento, os puritanos entenderam então que o principal objetivo do matrimônio era a sociedade, a ajuda e o conforto mútuo. Não tem como você estar casado com alguém e ser individualista. Nós temos que ensinar e buscamos ensinar os nossos filhos dessa maneira. Aqui em casa, tudo é nosso. De quem que é isso aqui? Joana, é meu. Não, é nosso. Olha lá. Não precisa ensinar. É nosso.
O que é seu é meu. O que é meu é nosso. E quando nós estabelecemos, irmãos, regras, padrões, acaba que a mulher passa a ser um local, uma pessoa de conforto. O homem, o marido, passa a ser uma pessoa de conforto, onde a mulher está aberta, livre, não tem nada que esconder. A primeira prestação de contas, à esposa, ao marido. Muitas vezes nós tendemos a fugir disso, e parece que por causa do pecado, nós seremos rejeitados e não confortados, confrontados e disciplinados em nossas faltas. A esposa ajudará o homem a abandonar os seus pecados. O marido ajudará a esposa a abandonar os seus pecados. Juntos, eles vão crescer, amadurecer, segundo o propósito do casamento. O aumento da humanidade com uma prole legítima e da igreja com uma descendência santa. Gênesis 1:28 estabelece um padrão: crescer e multiplicai. Mas existe um texto de Malaquias, capítulo 2, versículo 15, muito interessante. O contexto de Malaquias 2,15 é que Deus está tratando dos filhos de Jacó, de onde viria a descendência do Messias, dos eleitos. E diz assim Malaquias 2,15: e não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o Espírito. E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. A ideia de Deus ter buscado multiplicar a prole de Jacó é uma ideia de estabelecer uma descendência frutífera, uma descendência santa, uma descendência eleita. O matrimônio é um lugar onde se aumenta a humanidade com qualidade legítima e santa. Nós precisamos entender, irmãos, que ter filhos é um dos principais objetivos de um matrimônio. E ter filhos não é simplesmente fazê-los. Vai lá, for, beleza, e pronto, tá lá, tá feito. Show de bola. Não, irmãos. Ter filhos é responsabilidade, exige. Porque a tarefa de gerar, a tarefa de receber, a tarefa de ensinar os primeiros passos, a tarefa de desenvolver, dá trabalho, exige. Talvez o que nós temos perdido de vista é que isso é um padrão bíblico. Padrão bíblico. Gerar, criar, desenvolver e preparar. Nós geramos filhos para glorificar a Deus. E os nossos filhos, ao exigir de nós o cuidado, o ensino e nos colocar no nosso matrimônio como meios de graça para a instrução e crescimento na fé, nós passamos, irmãos, a assumir a responsabilidade de ser os principais meios de graça para conduzir na fé. O que nós vamos observar é que cada vez que passa, com a desculpa de que as coisas estão difíceis, menos se gera filhos. Não que nós possamos olhar para um passado próximo e ver
mães que tiveram 8, 9 filhos e não criaram nenhum no Evangelho, isso não tem glória nenhuma nisso, irmãos. Eles cumpriram só metade do que está estabelecido. 8, 9, 10 filhos. 4 morreram no tráfico. 3 estão no presídio. Não teve glória nisso. Ah, pastor, mas aí nós não somos soberanos. Nós não somos soberanos, mas somos meios de graça para instruir nossos filhos no Evangelho. A responsabilidade, isso é um peso que nós devemos assumir e dizer: Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Não é ter filho com o objetivo lá da Estância da Penha em Campos, que um dia eu ouvi: deixa eu ter mais um filho porque é mais um Bolsa Família. Esfregando a barriguinha que estava grávida. Ter filhos é dizer: eu estou me dispondo a gerar uma prole legítima. Antigamente se considerava muito o fato de que quando você gerava um filho, você estava dando sequência, garantia que a sua família ia continuar estabelecida. Na era patriarcal, na era monarca, na era imperial, isso tinha uma importância muito significativa. E até mesmo na era feudal, ter filhos era algo importante para que a prole pudesse cultivar junto com o pai a terra e fazer que aquela família fosse muito produtiva. Então vão ter daqui para frente mais uns 4 meninos, vão para Bucana, vão plantar aquilo tudo lá, né? E as coisas ficam difíceis, né? A gente estava conversando hoje. Cada dia que passa, o dinheiro perde mais valor. E cada dia que passa, o que ganha valor? Terra. Vai comprar um terreno em São Fidel, é caro. Vai comprar um pedacinho de terra, caro. Terra. Aí você tem filhos, você tem terra, você faz o quê? Você produz. E a sua família tem a garantia do alimento. Isso se perdeu, isso aí é uma ignorância. Falar isso é uma ignorância nos nossos dias. Essa descendência santa, irmãos, não vai ser gerada lá fora. Essa descendência santa vai ser gerada aqui, naqueles que querem se sujeitar a Cristo e viver para a glória de Deus. Terceiro propósito bíblico do matrimônio, do casamento: restrição e remédio para o pecado e prevenção da impureza. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7 e 9, versículo 7 e versículo 9, diz assim: por que quereria que todos os homens fossem como eu mesmo? E o apóstolo Paulo muitas vezes é mal interpretado aqui. Não está falando, nunca falou aqui nesse texto que ele é solteiro, que ele não foi casado, que ele não tem esposa. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e o outro de outra. Ele está lidando com a respeito dos impulsos pecaminosos. Ele está falando a respeito do impulso pecaminoso de cada um. Ao versículo 9 diz: mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar. A restrição e o remédio para o pecado que um matrimônio produz é que, olha o que Paulo está dizendo, irmãos, sobre os maridos. Versículo de número 26 de Efésios 5: para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Os maridos, da mesma forma como Cristo fez isso pela igreja, para santificar, purificando com a lavagem de água pela palavra, os maridos são para a esposa objetos
de purificação e santificação, tal como a esposa é para o marido. Esse propósito de remediar o pecado não é tentar tratar com uma ação pecaminosa um impulso pecaminoso, não adianta. Um jovem que é viciado em pornografia e quando vai para o casamento quer idealizar todas as suas mentalidades pornográficas, ele é um desastre. Ele sequela o seu casamento. Uma mulher que idealiza o seu casamento ao padrão do Instagram, ao padrão de Lindsay Lohan, ao padrão da revista Veja, da revista Época, ela é um caos para o seu casamento. Agora, quando nós entendemos que o casamento foi dado por Deus para um homem, para uma mulher, com o objetivo de purificar, de santificar, nós entendemos que o nosso casamento vai produzir em nós santidade, nos livrando de nossos impulsos, e não sendo um lugar para a gente despejar os nossos impulsos pecaminosos. A santificação que um casamento produz é fazer o homem eliminar de vez qualquer tipo de impulso pecaminoso, se satisfazendo com a sua esposa de modo legítimo, bíblico. E como ele faz isso? Buscando, primeiro, satisfazê-la. Nós precisamos entender, irmãos, que essa historinha de calça jeans, dormir de calça jeans, essa historinha de o homem ser um cara completamente avoado, faz tudo durante o dia, menos e cuida da sua esposa, dá atenção, objetiva prepará-la a um acoitar prazeroso. Isso tem que sair de nós. Isso é falta de santidade no casamento. Tudo é na rispidez. Essa palavra. E aí ataca daqui para lá e ataca de lá para cá. Aí no final da noite, todo mundo esgotado. 2, 3 filhos, que deu durante o dia todo pano para manga, correndo atrás da menina daqui e ajeita o negócio lá e prepara aqui. Aí o marido chega em casa, joga o sapato pro alto, deixa a toalha jogada no chão, e aí, não, agora, vamos partir para o abraço. Não, irmão, vai parar. Organiza a sua vida. Tenha entendimento, mulher, que do mesmo modo que foi difícil para você o dia, foi para ele também. De modo prático, conversem, se dediquem um ao outro durante o dia todo. Agora, nós precisamos entender também que esse purificar é arrancar aquilo que foi acumulado durante o dia, absorvido através de telas, absorvido através de informações, absorvido através de influência, absorvido através de conversas. E aí, quando você chega em casa, você está carregado, você está carregada e precisa ser purificado no diálogo santo, na prestação de contas, na conversa. Como foi seu dia? Foi bom. Se falou isso, deu um ponto, já tem uma coisa errada. E como é que foi hoje? Jóia. Ô amor, existe alguma coisa no seu dia que você tenha arrependimento de ter visto, feito, ouvido? Ô amor, será que de alguma maneira, alguma coisa durante o seu dia te fez levar para o coração algo que você entende que biblicamente não é certo? Preste atenção na forma de abrir as portas para um bom diálogo e de dar as oportunidades. Às vezes o homem não tem muito esse
se abrir, falar, conversar, né? E mulher gosta de conversar olhando, né? Não, conversar, olhando, falando um com o outro. E às vezes o homem tem medo de abrir o coração e falar porque a mulher não expressa o sinal de misericórdia. E aquela migrinha do trabalho? Tem misericórdia nisso, irmãos. E hoje, lá com aquelas migrinhas? Tem misericórdia nisso. Você está afastando o seu marido de saber se abrir e falar com você de suas tentações, das suas lutas. Oportune a prestação de contas. Saiba que ela é importante, que vai purificar e vai fazer bem para o seu casamento. Entenda que os impulsos pecaminosos são lutas constantes. O seu marido não foi glorificado. Ele está no processo de santificação. E você é uma das principais ferramentas de Deus para isso. Entenda que a sua esposa não foi glorificada e ela não está cadastrada no livro do Vaticano para ser canonizada. Entenda isso. Não está. Ela é uma pecadora que precisa de graça através da sua vida, marido, para abençoar a vida dela. A prevenção da impureza, quando nós estamos num universo de que somos tentados pelo vil Satanás e somos empurrados pelos nossos impulsos para aquilo que não queremos, nós entendemos que a esposa e o marido são instrumentos preventivos. E é tão importante, irmãos, o relacionamento sexual na vida do casal, que a Bíblia tem um capítulo todo para tratar disso, e diz que isso é um sinal de Deus para a santificação do casal. Capítulo de 1 Coríntios inteiro para falar sobre isso. Quando não tem, que não seja por muito tempo. E quando for o tempo que estiver estabelecido, que seja de mútuo consentimento. Mas se ela não falar, não, Patrícia, eu não quero não. Ela tem, se ela falar assim, não, eu quero sim. Ele não pode. Não pode. Se a Janaína falar não, ele vai falar, não. Tem que respeitar. Está na Bíblia, irmão. Não sou eu que estou falando, não. E quando for assim, de comum acordo, que seja um prazo curto. Para quê? Para que não caia na cilada do diabo. É o que Paulo prescreve de orientação. Nós precisamos entender que o matrimônio é uma bênção. E que nós não podemos tornar em maldição aquilo que é uma bênção, com as nossas falhas, que foram construídas em uma criação longe do Evangelho, muitas vezes num Evangelho raso, que não nos deu condição de entender o que é viver para a glória de Deus. E que nós achamos que viver para a glória de Deus é ir à igreja. Viver para a glória de Deus é fazer alguma coisa na igreja. E nós desconsideramos o fato de que estar casado, ser um marido bíblico, ser uma mulher bíblica, uma esposa bíblica, é viver para a glória de Deus, é glorificar a Deus. Quero concluir de modo bem objetivo e claro. Marido, Deus estabeleceu você como marido com um propósito bem claro nas Escrituras. Seja um homem bíblico. Olha o tom de voz que você fala com a sua esposa. Olha a forma que você toca a sua esposa. Homem, entenda que o que você faz com a sua esposa vai glorificar a Deus ou desagradar a Deus.
Deus, na figura do apóstolo Paulo, trazendo instrução para a vida do seu povo, diz: a esposa é como a igreja. Olha o zelo que Cristo tem por ela. Sabe, meu marido, que a sua negligência pode gerar sérias complicações. E que você precisa olhar para a sua esposa. Pastor, você não está falando de filho, está falando... É depois, irmãos. Filho depois. Filho depois. Outra mensagem. Saiba que a sua esposa foi te dada, confiada a você por Deus, porque Ele é o Criador dela. E que o mínimo que Deus espera é que você seja o homem que Ele estabeleceu como padrão das Escrituras para ela. Rispidez, ignorância, negligência. Quantas vezes nós falamos, vamos deixando para depois aquilo que já era para ter sido feito há muito tempo. De modo prático, objetivo, deixa eu citar o meu próprio exemplo, irmãos. Eu estava com um portão lá em casa, miserável. Depois que sofreu uma batida, bateram no portão com um carro, reformaram, mas nunca mais foi o mesmo. E aí eu me acostumei com aquele portão ruim. Mas o Alcimar não abria e fechava ele. Deixava ele sempre firmado para trás. Eu fui deixando. Agora, peguei um dinheirinho, fui fazer algumas coisas que eu precisava fazer. Meu carro parece até outro, né? Cadê? Quem falou? A Carol. O carro passou, vindo e falou: "Sei lá, o carro do pastor, Carol, você está doido, menino? O carro está brilhando." O carro está outro. Olha lá. Está doido, menino. Está limpinho, cheirosinho, cheirinho de baunilha por dentro. Alcimara, toda vez que você chega com o carro, bate o tapete agora. Limpinho, brilhosinho. Cheirinho gostoso. Porta-mala limpinho. O relato do dono do Lava Jato foi que ficaram a manhã toda para limpar por dentro. 2 meninos. Ele teve que parar os outros carros, ficar 2 meninos para limpar por dentro. Entendeu? Aí, eu estou conversando, eu já quero conversar, é isso mesmo. Entendeu? Aí peguei o carro, fui levar o carro para trocar os pneus. Estava careca. Pneu careca bota a sua família em risco, você sabia? Pode estourar com a sua família. Pode deixar a sua esposa na peia quando ela estiver dirigindo sozinha. 2 pneus novos. Aí na hora que o miserento foi trocar um pneu, quebrou 2 parafusos. Aí eu tenho que gastar para botar o tambor novo no carro. Aí quando foi olhar o tambor, identificou que o amortecedor estava meio bobo. Troca o amortecedor. Troca o amortecedor e tira a mão daí. Deixa que eu dirijo daqui para frente. Aí fui trocar a direita travinha aí que não está subindo o vidro. Aí o cara foi levantar, consertar uma, outra quebrou, tem que trocar 2. Mas são coisas que o homem tem que fazer, que não pode deixar para depois. Que se você não fizer, sua esposa não vai fazer. E você vai estar colocando sobre ela uma responsabilidade que não é dela. Peguei o portão, vai lá dentro, conserta esse portão. E eu quero que ele funcione, eu não quero que você só troque a fechadura. Eu quero que ele funcione. Amassa daqui, desamassa de lá, solda daqui, empresta, está lá o portão. Direitinho. Maçanetinha, você pega a maçanetinha e encosta assim, nem barulho faz. Direitinho. Coisa que a gente vai deixando para depois, que a gente acha como homem que é insignificante, mas que para a mulher tem um significado danado. E mostra para ela a sua negligência familiar. A sua displicência. Considere as pequenas coisas como muito importantes no seu dia a dia. E isso é cuidado para sua esposa. É zelo. É amor. Esposas, busque o caminho da misericórdia. Sejam compassivas. Em vez de ficar cobrando o seu marido na frente dos outros, por que você não senta junto com ele, faz um cafuné e fala: amor, você podia melhorar nisso. É tão importante para mim que você melhore nisso. Coisa feia
é uma mulher ficar falando mal do seu marido perto das outras mulheres e de outros homens. É feio, ridículo. É muito feio. Não é pouco feio. Considere o fato que você, mulher, é um meio de graça para estar jorrando graça sobre o seu marido através das suas palavras. O que a mulher sábia faz? Edifica a sua casa. O que a tola faz? Destrói com as suas mãos. Com as suas mãos. É importante que você entenda que a forma com que você fala, a forma com que você se comporta, a forma com que você se dirige ao seu marido é importante. É importante para ele. Você pode, através dos seus atos, estar diminuindo o seu marido. Não estou falando de emocionalismo, bobicinho, de coach, não fazendo ele. Não, estou falando biblicamente. Sujeitar aqui não é se colocar como um escravo, é saber se portar. É considerar o seu marido, né? Helena fala, o rei, papai é o rei, nós somos as princesas, mamãe é a rainha. Olha na figura, ou na figura da família monarca, como que uma rainha trata o rei. O respeito. A forma de falar, de agir, de se comportar. Saiba que você está cansada no final da noite. O seu marido também está. Não precisa se colocar como um objeto. Apenas se permita conversar, ouvir e falar. Não existe nada mais atrativo e atraente depois de um dia cansativo do que uma boa conversa deitado na cama. Considere, mulher, o seu papel e saiba que ele é muito importante. Você não é menor, você não deve competir. Muitas vezes, nas finanças, na criação de filhos, nos ensinos domésticos, em vez de a gente cooperar, a gente cai no erro ridículo de competir. Quem sabe mais? Quem tem que fazer o quê? Não. Coopere. Contribua. Estabeleçam padrões junto nessas conversas boas. Olha, é melhor falar uma vez, duas, na terceira, a varinha. Olha, vamos evitar palavras jogadas ao vento, que são vazias e não construirão uma formação cristã nos nossos filhos. Tais como, eu não te aguento mais, nunca mais me peça isso. Isso é tudo ruim, porque é mentira. E mentira não edifica ninguém. A gente estava conversando hoje, né? Falando, não, deixa mentira. Não, mentira não edifica. Mentira só atrapalha. Toda vez que você fala uma coisa para o seu filho, não cumpre, aquilo é uma mentira. E aí você vai formando. Ah, é? Ah, é? Não tem não? Ah, então deixa eu dar mais meu próximo passo. Combine previamente uma ordem familiar e diária. Combine previamente. Ao ponto de, se necessário, fazer uma agendazinha familiar. Dia tal isso, dia tal aquilo, dia tal momento, hora. Depois que eu vim trabalhar essa ideias, eu pude perceber qual é importante almoçar com a minha família. Ter uma hora de almoço com a minha família. Às vezes o correio sufoca, né? Você leva o serviço, você tem que ficar fazendo apontamento de viagem no celular em casa. E depois do home office brasileiro, que é um verdadeiro caos, né? O home office brasileiro é péssimo, né? Eles acham que o home office é o seguinte, você trabalha o tempo todo em casa. E aí o híbrido ficou um híbrido que só consome, né? Não tem feedback positivo nenhum, só consome. Aí você tem um mecanismo para fazer lá no serviço. Você não conseguiu fazer a tempo, na sua hora de almoço, um chefe te manda uma mensagem e fala, não, precisa fazer isso, você esqueceu disso. Olha, não tem que fazer isso e agora? E, às vezes sufoca, mas tente separar a sua hora de almoço para ser um momento organizado.
Sei que com um filho pequeno a gente tem dificuldade para organizar isso. Você dá comida, o filho está com a barriga cheia, mas quer subir no seu colo para continuar comendo. Você quer comer tranquilo, dá a sobremesa, ele come a sobremesa, mas quer meter o garfo na sua comida também. Pede mais comida depois da sobremesa. Mas lute por isso. Porque às vezes você não vai conseguir agora, mas você vai trabalhar para conseguir em algum momento. As crianças vão crescendo. E se elas crescerem sem você insistir com isso, quando elas ficarem maiores, vão arrumar um prato de comida e ir para o seu canto comer. Não vão comer cada um no horário, isso é ruim. Eu sei que exige, mas é importante. Para concluir, o matrimônio, o casamento, deve ser um solo fértil. Um solo fértil para o marido crescer na fé. Um solo fértil para a mulher, esposa, crescer na fé. E um solo fértil para que as nossas sementes sejam árvores, cresçam e sejam árvores frondosas. Que Deus nos ensine, Deus, na sua palavra, a importância. E que cada um venha à luz das Escrituras exercer o seu papel para a glória de Deus. Amém? Feche seus olhos. Eleve seu pensamento ao seu Deus, nosso bondoso Pai Celeste. O Deus que institui o casamento. Idealiza, realiza, constrói, disciplina, nosso Deus. Se coloque diante dele como esposa. Se coloque diante dele como marido. Encontre no espelho da palavra de Deus a sua face pecaminosa para que você possa limpá-la. Não saia diante desse espelho que Deus colocou para você nessa noite sem passar a mão e tirar aquilo que precisa ser tirado, sem lavar. Sabe, marido, você é uma bênção para a sua família. Você que está lutando contra o pecado, você que está buscando fugir da aparência do mal, fugir dos laços, você é uma bênção para a sua família. Continue firme, continue se dedicando. Pegue-se firmemente a palavra de Deus. Você, esposa, que está buscando ser honrada, direita, honesta, zelosa para a sua casa. Você é uma bênção para a sua casa, para a sua família, para o seu marido, para os seus filhos. Sabe que Deus tem graça para te sustentar. Sabe que Deus tem graça sobre graça. E a medida exata da sua luta é a medida exata do provimento da graça de Deus sobre você. Pastor, é difícil, é desafiador. Eu corro dali, eu corro daqui. Eu quero ensinar minhas filhas, mas às vezes eu não sei como que eu faço. Eu quero dar a direção para minha casa, mas eu fico perdido. São tantas tarefas, tantas coisas. E chega no final do dia, eu estou cansada, eu não aguento. Ao ponto de, às vezes, até murmurar e dizer palavras que eu não deveria ter dito. A graça de Deus sobre a sua vida. Graça acolhedora, graça transformadora, graça sustentadora. A graça de Deus. Pastor, eu percebo que eu estou vivendo uma procrastinação como homem. A graça de Deus para te sacudir, te tirar daí. Que Deus sustente sua vida na palavra. Ó Deus, nós rogamos, dá-nos graça, Senhor. Derrame da sua graça sobre nossas vidas. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos, ó Pai, ser sustentados, porque sem Ti nós nada somos. Faça-nos maridos bíblicos. Faça, Senhor, em nosso meio, mulheres bíblicas, zelosas e dedicadas, em nome de Jesus. Guarde os nossos matrimônios, nosso casamento. Guarde o nosso leito sem mácula, Senhor. Em nome de Jesus, livre-nos, ó Deus, do vil tentador, do inimigo arquirrival das famílias, Satanás. Ó Senhor, guarde-nos de todo mal. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém, Senhor.